do Senhor. Estamos aqui para começar o nosso estudo do livro de Daniel. Estudo este que já começamos na nossa congregação na quinta-feira agora. E, querendo Deus, estaremos fazendo assim, um semipresencial, né? Parte na internet e parte na congregação. E mesmo aquele que fizemos na congregação, estaremos, se conseguirmos gravar, postando aqui. Se não, estaremos regravando uma recapitulação. Então, esse vídeo de hoje é uma recapitulação do que nós falamos na quinta-feira. Para aqueles que aprenderam conosco, para aqueles que estiveram conosco ali, aprendendo e ensinando, né? E para os irmãos que não puderam ir, e para você também que está passando aqui neste canal, ok? Felipe, era Felipe barra um cristão, depois foi para um cristão, e agora é um cristão Felipe. Ok? A paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Vamos ler os 7 primeiros versículos. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Quem é Jeoaquim? Jeoaquim é irmão de Jeoacás. Jeoacás reinou durante 3 meses. Quem é Jeoacás? Jeoacás é filho de Josias, que foi um rei justo. Mas Jeoacás não foi justo. Ele reinou e fez tudo o que desagradava a Deus. A irmã Jennifer, lá no nosso estudo, até fez a observação. Tudo que os outros fez em muito tempo, ele fez apenas em 3 meses. Ele conseguiu sintetizar a maldade do povo toda, né? Toda a maldade, né, dos reis, tudo aquilo que Deus não queria. E esse Jeoacás foi então substituído. O faraó Neco o depôs e colocou no seu lugar o seu irmão Eliaquim, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. E Jeoaquim reinou durante 11 anos em Jerusalém e fez também igualmente tudo o que era mal perante o Senhor. Esse rei, ele foi um subordinado de início a Neco, faraó Neco, e depois ele foi, quando o Neco foi vencido pelo Nabucodonosor, que tomou todas as províncias que o Egito governava sobre elas, que o Egito imperiava sobre elas, e diante disso, o rei Jeoaquim, o reino de Judá passou a ser também um reino vassalo de Babilônia, mas a princípio era um reino opositor, ou seja, ele, como estava a serviço de Neco, ele continuou fazendo oposição, né, a Babilônia, não aceitando o governo de Babilônia, visto que a Babilônia veio contra ele, né, e prendeu o rei Jeoaquim, subiu aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 6. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para levar a Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Quanto aos más atos de Jeoaquim e as abominações que cometeu e aos mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar, né? Então, esse rei é na cronologia
é o penúltimo rei de Israel, né? E na época dele, conforme a gente lê aqui em Daniel capítulo 1, né? No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, a cidade, se ele reinou por 11 anos em Jerusalém, né? Jeoaquim. Se ele reinou por 11 anos em Jerusalém, desses 11 anos, 9, né? 10, 8, 9, 10, 11. 8 anos a cidade ficou sitiada, ou seja, ficou cercada, né? Então, no tempo desse rei Joaquim, conforme diz aqui, que foi levado alguns cativos, né? Para Jerusalém, para a Babilônia, e dentre esses cativos, né? Houve também, foram pessoas da nobreza, né? E foi algumas coisas dos tesouros do templo, não foram levadas tudo, mas algumas coisas foram levadas, né? E aí ficou no lugar dele Joaquim, seu filho, que reinou também apenas por 3 meses, e depois o seu aqui ó, no primeiro ano, versículo 10, 2 Crônicas 36, versículo 10. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor e estabeleceu Zedequias, seu irmão, sobre Judá e Jerusalém. Então, ou seja, aí o seu irmão, Zedequias, substituiu ele. Né? Ele reinou apenas 3 meses e foi levado cativo. Ou seja, mais um que foi levado cativo também para a Babilônia. E Zedequias reinou como subordinado ao rei da Babilônia por 11 anos, até que ele também se rebelou, e aí o rei da Babilônia mandou acabar com toda a casta real, com toda a nobreza, deixando apenas as pessoas mais pobres para cuidar como cultivadores, como vinhateiros, estabeleceu um governo, uma pessoa que para governar sobre eles como um governante, mas o qual também foi assassinado por traição, né? Mas e assim praticamente acabou com aquele povo, com aquele reinado, né? Ok? E então desses 3 últimos reis, a gente pega aqui Jeoaquim, que foi o rei da época em que Daniel, com a deportação que Nabucodonosor fez em sua época, Daniel veio a vir com ele, ok? Veio a vir com os cativos que vieram dessa deportação, dessa primeira deportação, ou seja, foram 3 deportações que o rei Nabucodonosor fez de cativos de Judá, ok? Vamos lá, versículo 2. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Como nós já observamos, ele não levou tudo. Essa destruição completa se dá na época de Zedequias. Isso também está em 2 Crônicas 36. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo tudo, também todos os
seus preciosos objetos. Ok? Então, com isso aqui a gente vê, qual era o contexto em que Daniel estava inserido. A gente aprendeu ali também no nosso estudo na quinta-feira que Daniel era contemporâneo de Jeremias. Jeremias viveu com esses reis aqui, de qual nós comentamos no capítulo 36 de 2 Crônicas. Ele advertiu-os contra a rebeldia, advertiu-os para se voltarem para Deus, advertiu-os de diversas maneiras, mas eles não quiseram dar ouvidos. Eles endureceram a sua cerviz, endureceram seu coração para não escutar a Jeremias. E eles foram levados cativos. E Daniel também era contemporâneo de Ezequiel, que era também um desses que foram levados cativos também, né? Nessa mesma época, ok? Além ou seja, era Jeremias lá em Judá, Daniel na corte e Ezequiel entre os exilados lá e a classe sacerdotal, porque Ezequiel era da classe sacerdotal, era um dos sacerdotes, ok? Aprendemos que também Abacuque e Sofonias também foram contemporâneos de Daniel. Então Ezequiel, Abacuque, Jeremias e Sofonias foram contemporâneos do profeta Daniel, ou seja, eram 5 profetas que profetizaram nessa época aí, ok? Versículo 3. Aqui, o versículo 12 faz assim: ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear. Essa terra de Sinear é a própria Caldeia, a própria terra da Babilônia. Outra coisa que foi para o templo do seu Deus, que era Bel ou Marduk, o mesmo que Merodach. A religião babilônica também reconhecia outros deuses. Outros deuses, como a gente vai ver quando eles dão nome babilônico para Daniel e seus companheiros. Acredita-se que conquistar as divindades de outras nações era uma prova de superioridade, por isso que eles levavam esses utensílios para a casa desses deuses, provando que a divindade deles era uma divindade superior, querendo pelo menos gabar-se disso, né? Versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Ok, eu estou lendo a Bíblia Nova Versão Internacional, a NVI. Vamos ler em outra tradução. A João Ferreira de Almeida, revista atualizada, diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos. Aspenaz era chefe dos eunucos. Todo mundo sabe que eunuco é uma pessoa que é uma pessoa castrada para não ter filhos, não ter relação sexual, ok? Mas, de acordo com a tradução da NVI aqui, já dá uma ideia diferente, que era chefe dos oficiais. Então, não necessariamente a gente fica, então, sem saber qual que era esses oficiais. Se esses oficiais todos eram eunucos, ou se é apenas uma ideia de interpretação. Mas, normalmente, a maioria das versões que eu tenho visto tem falado assim também como eunucos. A nova versão transformadora também fala chefe dos oficiais, né? Ou então era talvez uma característica desses oficiais, como eunucos, né? Veja como Malmuth fala em seu comentário sobre isso. Chefe dos seus eunucos. Eunuco, hebreus em hebraico, saris,
um macho castrado. Por motivos óbvios, os eunucos eram frequentemente encarregados dos haréns reais. Às vezes a palavra, por metáfora, era usada simplesmente com referência a um oficial. Ou seja, aqui abre um leque para a gente interpretar que sim, tanto ela pode ser simplesmente uma metáfora, né? E não necessariamente que fosse eunucos mesmo no sentido de alguém castrado, né? Há uma grande possibilidade que Daniel e seus amigos tenham sido desvirilizados. Isso aqui é uma opinião do irmão Moody. Não necessariamente possa ser que isso realmente aconteceu. Por isso ele mesmo coloca, há uma grande possibilidade. Mas pode ser que seja simplesmente, como ele observou, apenas um nome metafórico. Ok? Vamos prosseguir em nossa investigação, em nossa reflexão, né? Depois o rei ordenou às penadas o chefe dos seus oficiais, ou do seu núcleo, da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, não apenas da família real, mas de toda a nobreza de Israel. Alguns, não fala aqui quantos, né? Versículo 4. Jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. O irmão Antônio Gilberto, a postilha que a gente compartilhou com os irmãos no WhatsApp, ele tem algo para dizer sobre isso. Vamos ler lá? Vamos lá. Ele diz assim, quando ele vai comentar o versículo 6. Daniel devia ter agora entre 14 e 16 anos, conforme os principais estudiosos da Bíblia e do povo judeu, mais ou menos uns 15 anos. Que atente para isso os nossos jovens de hoje, para que no labor da sua juventude possam servir lealmente a Cristo. Ou seja, se o rei pediu para aqueles jovens, na época em que eles tinham força, na época que eles tinham, né, escolheu eles naquela época, escolheu jovens. A Bíblia não fala dele escolher pessoas velhas, não. Dentre a nobreza, ele escolheu jovens, né, para poder estar trabalhando. Irmãos jovens que estão assistindo esse vídeo, hoje é o seu tempo de frutificar para a obra do Senhor. Eu sei que você tem que preparar seus estudos, eu sei que você tem que estudar, eu sei que tem a sua família para você cuidar, para ajudar a cuidar. Eu sei que há tantas coisas que essa sociedade e que o mundo te pede. Mas escolha hoje servir ao Senhor. Escolha hoje fazer do Senhor e da obra do Senhor a sua prioridade. Não pense que você está fazendo para homens. Você está fazendo para Deus, para o Rei, que é muito superior do que os reis deste mundo. O Rei dos reis e Senhor do Senhor. Nós temos as exigências de um rei pagão quanto a servidores para si. Qualidades físicas sem nenhum defeito, qualidades intelectuais, doutos em ciência, qualidades morais, competentes para assistirem no palácio. Podemos nós servir ao nosso Rei eterno sem as necessárias qualificações? Podemos nós servir? Sem nenhum defeito. Há muitos defeitos em nós. Todos em ciência, o que nós sabemos. Competentes para assistir no palácio. O Senhor, Ele busca qualidades nossas também, assim como aquele rei buscou qualidades. Mas as qualidades que o Senhor busca em nós são qualidades de um servo que queira servi-lo com todo o seu coração, que seja sincero. O Senhor não busca aparência, porque o rei é um rei pagão do mundo olha a aparência. Mas o Senhor, Ele busca coisas verdadeiras. Nós temos que a qualificação do rei pagão atentava-se para qualidades materiais. Mas nós temos que o Senhor, quando foi escolher Davi para ser rei,
atentou para suas qualidades morais e para o seu coração, visto que ele era um homem sincero diante de Deus. Amém? Vamos prosseguir em nossa reflexão. Vamos prosseguir aqui. Aqui o versículo 4 diz mais. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, versículo 5, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Então vamos lá. Eu peguei um texto aqui do comentário Vida Nova. Vamos refletir nesse texto. Preste atenção no que esse texto diz. Reprogramação na Babilônia, né? É uma coisa comum aí na China, uma coisa comum em países ditatoriais, né? Na Coreia do Norte. Vamos lá. Na Bíblia, os israelitas escolhidos receberam formação na Babilônia, corrigindo. Os israelitas escolhidos receberam formação especializada. Os escolhidos foram os que apresentaram sinais de ser líderes naturais, a família real e os nobres, e já havia demonstrado as suas capacidades intelectuais. Eles deveriam ser reeducados intelectualmente e receber tratamento real. Havia vários objetivos em mente, isto é, uma reprogramação religiosa. Língua, literatura e dieta tinham um significado religioso e cultural. É uma lavagem cerebral. Enfraquecer simultaneamente a possibilidade de uma futura liderança capaz entre os israelitas e potencialmente fortalecer a sociedade da Babilônia quando o processo. Educação, né? Sem dúvida, incluindo astrologia, adivinhação e outras artes. Os jovens precisavam confiar na promessa de Isaías, capítulo 3, versículo 1 a 3, muito antes do acontecimento, disso vir acontecer. Reprogramação começou com novos nomes, cada qual com um significado religioso, como indica o nome hebraico sufixo Daniel, significa Deus é meu juiz. Qual que é o outro? Ananias, né? Agraciado por Deus. Misael, quem é como Deus? E Azarias. Isso mesmo, Azarias, né? Jeová tem ajudado. Embora as formas em que seus nomes aparecem babilônicos podem ser corrupções deliberadas, um sinal para o leitor, né? Os nomes dos deuses pagãos, por exemplo, Bel, Nabu e possivelmente Aku, são fechados em si. A mudança de identidade, não mais filhos de Deus, e destino, Babilônia, não em Jerusalém, né? Então vão ver como que o diabo trabalha nas sutilezas, né? Ele pega em pequenas coisas para tentar com essas pequenas coisas tirar Deus da nossa vida. Olha, ele primeiro levou eles para a corte real. Segundo, deu para eles, não só para Daniel e seus amigos, mas para todos aqueles que foram levados a nomes babilônicos, porque os nomes cristãos sempre tinham, os nomes judeus sempre tinham referência a Deus, a referência a Jeová, e isso havia essa coisa que trazia em memória deles toda vez que eles falavam. Daniel, né? Aí quando falava Daniel, logo se lembrava, né? Deus é meu juiz, né? Deus é meu juiz. E aí, ou seja, quando eles fizeram
tirava esse nome e colocava lá esse outro nome, né? Esse nome babilônico, aí passava para pensar no Deus da Babilônia lá, né? No Deus babilônico, não no Deus de Daniel. Aí depois eles mudaram, colocaram a dieta deles, passaram por comida de nobreza, ou seja, amassageando o ego deles, para que eles não sentissem falta de voltar para suas terras, para que eles não sentissem como os demais do cativeiro que estavam passando por dificuldade, eles não estariam passando por dificuldades, eles não estariam entre esse povo que estava ali passando por dificuldade, né? E outra, ensinaram eles por 3 anos toda a cultura da Babilônia. Muita cultura, muito conhecimento, história. Formaram ele em todas as artes, astrologia, né, e outras artes que existiam ali na Babilônia, né? Eu vou ler aqui o que Moody falou também. Ele tem uma significação um pouco diferente desse comentário que eu li, né? Daniel significa em hebraico príncipe ou juiz de Deus, aqui já mudou um pouco o significado. Enquanto que o novo nome, Beltesazar, na língua babilônica, significa príncipe de Bel, né? Quem é Bel? Bel é o Deus lá, o Deus do Nabucodonosor, né? O Deus do Nabucodonosor, né? Ou Marduk, é o mesmo que Merodach, né? Vamos lá. Este nome, Beltesazar, é uma variante do nome do rei Belsazar. Homenageia uma das principais divindades da Babilônia. Ananias significa misericórdia de Jeová, né? O Deus misericordioso, sendo uma variação original do nome do apóstolo amado, o apóstolo João. Enquanto que Sadraque possivelmente significa ordem de Acu, o deus da lua, uma forma mais ou menos disfarçada de Marduk. Um dos principais deuses da Babilônia, Misael, com muita certeza significa quem é como Deus, enquanto que Mesaque, de acordo com Fred Delitz, uma competente autoridade, significa quem é como Aku, ou quem é como Deus da lua. Lamentavelmente não podemos ter certeza porque o nome não aparece em nenhum outro lugar e sua origem é incerta. Azarias significa a quem Jeová ajuda, ou Jeová ajudará, enquanto que Abednego muito provavelmente significa servo de Nebo. Um costume, nós lemos lá que o faraó Neco mudou o nome do Eliaquim para Jeoaquim, né? Porque ele passaria agora a estar subordinado, né, ao rei do Egito, né? E toda vez que uma pessoa muda de situação, na Bíblia também mudava-se de nome. Lembra que o apóstolo Paulo, que também se chamava Saulo, Paulo é seu nome gentil, o seu nome, né, grego lá, greco-romano, e o Saulo é seu nome hebraico lá, né, da sua comunidade hebraica. Quando ele passou a ser apóstolo dos gentios, a sua situação mudou. Então, ele passou a usar intencionalmente o nome de Paulo. Ele não deixou de se chamar Saulo, mas ele passou a se chamar Paulo, né? Ele passou a usar o nome que ele já tinha, porque era o seu ministério e se identificava com a sua situação. Assim também aconteceu com Abraão, quando ele deixou de estar naquela situação para passar a ser pai de grandes nações, de grandes reinos. Então ele deixou de ser Abrão para ser Abraão. Sarai deixou de estar na sua situação de uma mulher estéril, daquela situação que para ser também mãe de grandes nações, então ela passou a se chamar Sara, né? Isso aconteceu com José, quando ele deixou de ser um prisioneiro para passar a ser governador do Egito.
Ele recebeu pelo faraó o nome de Zafenat-Paneah, ou seja, ele mudou a sua situação. Então, assim também acontecia. Eles estavam mudando de situação. Então, eles queriam colocar novos nomes para eles. Nomes que também queriam fazer com que eles esquecessem de sua origem, esquecessem de sua realidade anterior. No sentido de Abraão, foi positivo. No sentido de José, foi positivo. No sentido de Paulo, foi positivo. Mas no sentido deles, era negativo. Queria apagar a história deles. A gente tem que tomar cuidado. Talvez uma coisa que você pense que seja bênção, não é bênção. Talvez algo venha da parte do diabo para tentar te fazer esquecer do que Deus tem feito por você, do que Deus tem agido e movido em sua função. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Talvez você mude de situação hoje e comece a esquecer. E comece a ter o seu passado esquecido. E você esquece do que Deus tem feito para você. Ok? Tome cuidado. Quem é que está mudando o seu nome? É Deus, como aconteceu com Abraão? É uma mudança para melhor, como aconteceu com Paulo? Ou como aconteceu com José? Ou é um Nabucodonosor querendo apagar a sua história de servo e serva de Deus? Tome cuidado. As sutilezas do diabo estão nas pequenas coisas. Amém? Vamos continuar com a nossa investigação. Na verdade, a nossa investigação parou aqui, no versículo 7, né? Onde fala sobre esses nomes. Nós vamos continuar, né? Com esses nomes, continuar com a investigação do capítulo 8, falando sobre o propósito de Daniel, semana que vem. Em nome de Jesus, eu conto com a presença de todos vocês. Então, vamos ver se nós marca um estudo presencial, possivelmente na segunda-feira. Estaremos a confirmar. E eu conto com a presença de todos lá. Mas antes disso, algo que a gente agarrou muito no estudo, eu gostaria de trazer de forma resumida aqui, é sobre a autoria de Daniel. Sobre a autoria do livro de Daniel. A gente sabe pela tradição cristã e pela tradição judaica, né? E conforme referências em Daniel, capítulo 9, versículo 2, vamos ler lá, que diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Vamos entender que em boa parte do livro de Daniel, ele escreveu em terceira pessoa, mas depois ele passou a escrever em primeira pessoa, ok? Principalmente quando ele começou a receber suas revelações. O livro de Daniel se divide em a parte que é a autobiografia dele, bem resumida, né? Uma pequena biografia, né? E depois as partes proféticas, onde há as profecias, né? Isso começa lá a partir do capítulo 7 em diante, né? Aqui no capítulo 7, Daniel ainda fala em terceira pessoa, né? O livro também é dividido em partes que são escritas em hebraico e partes que são escritas em aramaico, que é a língua da Babilônia, ok? Vamos lá. Então a gente sabe pela tradição e pela tradição judaica e pela tradição cristã e por referências no próprio livro, que o livro é escrito por Daniel. Mas há pessoas como Porfírio, né, no século 3, 233 a 304 d.C., filósofo neoplatonista, negou que o livro fosse escrito conforme reivindicações, né? Declarou que foi escrito na Palestina por um judeu que viveu no tempo de Antíoco Epifânico e que aquilo que foi escrito como profecia era na realidade um registro histórico. Ele ainda defendia que o livro era exato como história até Antíoco,
mais inexato depois dele. Nos dias atuais, teólogos e filósofos incrédulos, né, da teologia liberal, né, fazendo uma correção aqui, né, eu falei que era a teologia da libertação, mas é a teologia liberal mesmo, que traz essa questão da desmistificação, que exclui tudo aquilo que é místico, tudo aquilo que é profético, tudo aquilo que é espiritual, e lega mais a uma questão moral. Embora a teologia da libertação também beba dessa mesma fonte da teologia liberal, porque a teologia liberal ela surge mais no meio protestante, a teologia da libertação mais no meio católico, embora as igrejas evangélicas tenham bebido dessa teologia venenosa, né? Porque a teologia da libertação ela é uma teologia marxista, né? De viés de esquerda, né? Ok, mas o que esses teólogos que questionam essa questão da espiritualidade são da teologia da teologia liberal, né? Eles são, como fala aqui, escrevi aqui na anotação, né? Nos dias atuais, teólogos e filósofos incrédulos têm ressuscitado a ideia de Porfírio. Os motivos básicos por que alguns mestres negam a autenticidade de Daniel é que eles já rejeitaram previamente a possibilidade da profecia preditiva. Eles não acreditam numa profecia que vai prever o futuro. Argumentos em defesa de Daniel. Primeiro argumento em defesa de Daniel, que aqueles que dos bons teólogos usam, né? Alguns argumentos, não muitos, não todos. Primeiro, evidências visíveis do testemunho do livro. Essa que nós já lemos, por exemplo, né? E outras evidências históricas que acham por aí. Segundo, sua recepção no cânon, que dá testemunho do fato dos judeus dos séculos pré-cristãos crerem nele. Se os próprios judeus dos séculos antes de Cristo já davam seu voto de confiança de forma que eles entrou no cânon sagrado, quem são os homens depois para questionar? Infelizmente, há muitos que questionam. No testemunho uniforme do Novo Testamento, inclusive a opinião expressa pelo nosso próprio Senhor, se o Senhor disse isso, se o Senhor disse isso, quem somos nós para dizer o contrário? Se o Senhor ratificou, até o escritor de Hebreus também ratifica o livro de Daniel, quem são os homens para dizer o contrário? Ou seja, se você para poder questionar o livro de Daniel, você tem que questionar a palavra do nosso próprio Deus. O antigo testemunho externo, né? Por exemplo, em Ezequiel, né? Que Ezequiel dá o testemunho dele, a respeito dele, né? E diversas passagens de Flávio Joséfo, né? O escritor, né? O historiador Flávio Joséfo também, que é uma grande fonte de referência que a gente usa. Evidências da influência de Daniel antes de 165 de Cristo, né? Também há evidências, né? No meio lá babilônico e medo-persa. E a última refutação, argumentos negativos, referência à ideia do livro, ou seja, refutação através de achados arqueológicos que se acha hoje, né? Muitos achados que estão corroborando, né? Através dessa arqueologia bíblica, ok? Então nós vamos parar por aqui, dando uma pausa e querendo Deus, semana que vem nós estamos continuando. Fique com Deus, a paz do Senhor.